Hum. Gama, como é que encaraste esta notícia? Onde é que te encontravas? E logo que ficaste a saber do assunto, qual foi o teu palpite? Gama. Bom, estava num centro comercial, de repente fomos ouvindo e recebendo várias mensagens e telefonemas de familiares a dar conta do que teria acontecido com o antigo vice-presidente do país, familiares também, nós tínhamos familiares em comum, como é normal todos nós em Luanda, ou quando estamos todos a viver num certo círculo, e recebemos essa notícia. E é uma notícia que põe-nos a refletir a todos, porque Fernando da Piedade Dias dos Santos Nandô era uma figura que, de certa forma, também contribuiu muito para o país e representava a estabilidade no país. O país está praticamente quase sem, sem reservas morais, sem autoridades, figuras que representam a autoridade, e o Nandô era um destes. Nós já perdemos o Eduardo dos Santos, muitos mais velhos já estão mais velhos, já estão a partir, e uma das poucas reservas era o Nandô, porque o Nandô participou praticamente nos três processos que formataram o nosso Estado, o Estado angolano. Ele participou na luta contra o colonialismo português, na luta pela independência de Angola. Depois, nos anos 90, participou de forma muito forte para o processo e abertura de democratização de Angola, tendo feito parte daí das comissões conjuntas a militares, lá depois da assinatura dos acordos de Bicesse, e participou também na feitura da paz, que ele, durante aquele período, foi primeiro-ministro, foi vice-presidente da República, foi presidente do Parlamento, que é o cargo em que as pessoas passaram a conhecer melhor a sua, a sua veia de moderação, o seu lado de homem de paz, de diálogo. Os deputados gostavam muito dele na Assembleia Nacional, porque ele sabia ouvir todos e todos se reviam naquela liderança, inclusive os deputados da oposição. Já ouvimos várias vezes Makuta Konda a rasgar elogios ao Nandô, que ele chamava até meu irmão, que ele achava que o Nandô era praticamente o único irmão que ele tinha na Assembleia, porque o Nandô marcou-lhe por ter havido, Nandô teve atitudes que marcaram a vida de Makuta Conde, que ele um dia também poderá explicar na primeira pessoa, teve esta utilidade. Nós, voltando para trás, em 92, tivemos o conflito armado, aquela tensão pós-eleitoral, e o Nandô foi uma das figuras que, já naquela fase, representava a estabilidade, a UNITA, os comandantes, os comandos militares temiam mais o Nandô do que uma outra figura do regime. Então, quando tivemos os confrontos em Luanda em 92, pós-eleitoral, foi o Nandô que praticamente aguentou a capital de Luanda, esteve no comando por parte do governo naqueles confrontos e ele, sendo uma pessoa que todos ouviam, soube conseguiu depois parar aquilo. E foi também uma das pessoas que ajudou muito o Abel Chivucovuco. O Abel Chivucovuco, quando foi ferido, linchado, foi para o hospital. Foi Nandô que muito fez por ele. O Chivucovuco já várias vezes falou sobre isso,
quando estava no hospital, Vucu tinha medo que fosse envenenado ou que lhe fizessem mal, e Nandou, para lhe transmitir confiança, disse-lhe que a partir daquele momento a comida do Abel, ou o Abel próprio que determinou, iria vir da casa do Nandou, então qualquer coisa que acontecesse, ele saberia a quem responsabilizar. E criaram essa relação muito próxima, tanto mais que o Nandou tornou-se padrinho da filha única do Chivucovuco, a Selma, e eles souberam capitalizar essa amizade deles até aos dias de hoje. Depois eram vizinhos no Alvalade, e há essa apreciação que o Abel Chivucovuco e mais outros dirigentes da UNITA têm para com o Nandó. Ele também foi um homem dos desportos, né? Na era colonial jogava uhum. futebol nos clubes, os seus contemporâneos na altura chamavam-lhe ou tratavam-no por Piedade. E Nandou estava retirado, continuava membro do Bureau Político do MPLA, mas sem exercer algum cargo no aparelho de Estado, no aparelho do partido, apenas mesmo estava neste órgão de mando do MPLA, e depois da morte de Eduardo dos Santos, surgindo o presidente Lourenço, as pessoas, os veteranos, sentiram que o país, que o partido estava a ser, estava a sofrer alterações, estava a ser descaracterizado em muitas das suas estruturas, e muitos mais velhos entendiam que Nandou poderia se constituir a salvação do MPLA no, depois de Lourenço. Ele poderia, muitos estavam a apoiar uma eventual candidatura de Nandou, sobretudo os veteranos, estavam a apoiar alguns generais e também figuras dos serviços de segurança, porque ele foi membro da Segurança do Estado, e há pessoas que, embora alguns já estejam mais velhos, que tinham uma apreciação por ele e contavam dele para unir o MPLA, porque o MPLA tem esse problema que todo mundo sabe. Vimos há dias o presidente da República a fazer ataques na reunião, naquele evento do MPLA, Uhum, falou que os mais velhos foram ter com ele, disseram-lhe que já tinha um uhum, candidato, e Nandô estava ali a ouvir esses ataques que estavam a ser proferidos por Lourenço. E o mais velho que o José Eduardo, ou melhor, que o presidente Lourenço se referia, é seguramente o general Dino Matroce, que também foi um dos grandes entusiastas por esta pela eventual candidatura de Nandô. Nandô nunca anunciou publicamente que iria se candidatar, mas muitos sabiam que ele, a qualquer momento, pelo menos até o próximo ano, iria tomar uma posição de um anúncio para concorrer ao Congresso do Partido, porque a ideia seria ele concorrer para o Congresso do Partido, unir o MPLA, e se calhar arranjava um outro candidato, coisa parecida, mas o que se queria dele era era para ele promover esta uhum. unidade dentro do MPLA. Agora, com a saída dele, neste momento só havia dois Não tem. candidatos, praticamente, ou três, que já fizeram parte da estrutura do Comitê Central. Estava ele muito adiantado, e estava também o general Higino Carneiro. Havia uma divisão e há muitos candidatos, pelo menos, que eram unânimes, pré-candidatos, em que mais à frente poderiam todos juntar-se à volta do Nandó. Caso fossem bloqueados ou sabotados, seria o Nandó. Ele era um homem, era um gestor de silêncio. Ele não falava muito, nem com os filhos, nem com os familiares, sobre esse tema da candidatura, porque Uhum, ele
percebia que estava a ser fiscalizado ou monitorado pelos serviços de segurança. É assim que é esta percepção que eles tinham. Então, ele não se comunicava, porque preferia não falar, que é para não haver fuga de informação, porque o primeiro sinal de combate contra ele foi quando o presidente Lourenço convoca uma reunião para atacar o Dino Matroce, dizendo que ainda era muito cedo para promoverem uma candidatura. Então, desde aquele momento, o Nandô ficou ainda, manteve-se ainda mais no silêncio, para, para não despertar, porque ele sabia se ele se antecipasse assim de forma prematura, seria combatido, iriam fazer Uhum. uma campanha contra ele.